Olá, amigos do ADVJus, chegamos com um novo programa, feito com aquele profissionalismo que você já conhece, que você merece. Você vai ver no ADVJus TV de hoje. ADV especial com 2 participações. ADVJus Podcast. ADVJus Inovações. Vocabulário Jurídico. Comentário ADVJus. ADVJus Entrevista. ADVJus Prestação de Serviço. Estante Jurídica. E Momento Divino. É agora aqui comigo no ADVJus. Fique aqui. Iniciando então o nosso ADVJus TV de hoje. Olha só, uma notícia da OAB, né? Pessoal, tá bem interessado aí. A OAB divulga nova tabela de honorários com 45 novas atividades. Realmente focamos esse aspecto das novas atividades, né? A Seccional Paulista da Ordem dos Advogados aqui do Estado de São Paulo, nesta última sexta, dia 12 aí, né? Ela divulgou a nova tabela de honorários e o documento prevê a inclusão de 45 novos campos de trabalho para a advocacia. Inclusive, né, olha lá, sendo 19 atividades em matéria ambiental, 7 em matéria eleitoral, além da valorização da advocacia condominial. Realmente, isso é inquestionável, né? Ela recebeu aí um tratamento específico nessa tabela com 15 atividades. As matérias previdenciária e civil também receberam novas atividades. Nada mais justo, né? Olha lá, a OAB defendeu a importância, né, da correção dos valores dos honorários praticados e que a iniciativa visa beneficiar advogados, autônomos e de pequenos escritórios, que correspondem a quase 80% da advocacia. Não são só flores, gente. É isso mesmo. Muita gente aí é aquele advogado, a grande maioria, né, o advogado operário, tá? A direção da OAB, atenta aí a essas novas mudanças, afirma que o surgimento dos novos mercados para a advocacia exige uma readequação na tabela de honorários, tá? E a notícia foi extraída justamente da OAB SP, da qual temos a honra de fazer parte, ok? Isso mesmo. Seguindo com o nosso programa, agora ADV especial, Prática Processual Penal, com a competência do Dr. Joaquim Romão Neto. Confira. Olá, amigos do ADVJus. O papel da verdade no direito processual é um tema complexo. Especificamente em relação ao processo penal, acostumou-se a dizer no senso comum que a finalidade consistiria em buscar a verdade real, como o princípio da verdade real, mesmo que a gente reconheça filosoficamente a impossibilidade de alcançá-la, né? A nossa doutrina processual penal contemporânea, ela já entende superar essa noção, ideia ou até mesmo conceito de verdade real, sustentando aí diversas relativizações da verdade. Mas os nossos tribunais continuam a aplicar a verdade real nas decisões. É uma retórica, né, muitas das vezes, até mesmo para suprimir garantias constitucionais. Então, no dia a dia do foro criminal, há ainda uma crença e decisões de que seria possível alcançar essa tal verdade real, né, uma verdade absoluta dos fatos. Mas, por outro lado, eu vejo com felicidade que a advocacia, por exemplo, tem rompido com essa ideia, pois a verdade do processo penal nunca é a verdade da suposta prática da infração penal imputada lá pela acusação. E tampouco também a verdade, que é aquela narrativa construída pelo julgador. Então, o que não se pode admitir, né, existem quantas verdades, né, a gente pode imaginar e que são produzidas no contexto ali probatório. Então, eu não quero aqui simplesmente dizer, ó, não tem verdade ou que a verdade não existe. Eu quero dizer que o tema é complexo e que isso faz parte do cotidiano jurídico na prática processual penal. E deixar, na verdade, esse alerta aos juristas, né, porque o tema de busca da verdade real tantas vezes é reproduzido de forma automática, né? Vai ficando desgastado e a gente tem que superar isso, rechaçar essa situação da verdade real, principalmente para que o judiciário não continue se valendo de um conceito indeterminado para sustentar suas decisões. Então, o processo busca a verdade real, né, essa intuação reiterada aí que a gente vem desde a faculdade, ela não pode ser mais um mecanismo retórico. Então, a gente não pode esquecer de que sempre que aparecer uma nova prova, uma nova testemunha, um novo documento, até mesmo uma mudança de declarações, há, por exemplo, a revisão criminal. Então, o crime é um fato histórico, que a gente vai restabelecer os fatos pretéritos
e eliminar todas as dúvidas possivelmente existentes sobre a sua ocorrência. Devemos, dia a dia, romper com essa ideia de verdade real e sempre reafirmar que o que a gente quer é ter um processo justo. A verdade real é um mito e que deve ser desconstruída pela inexistência dessas verdades absolutas. Agradecido pela participação e até o próximo ADV especial. Ok, muito obrigado, doutor. ADV Jus Inovações. Meus amigos, todo o programa a gente vem falando aí que temos agora novas abordagens, novos roteiros, novas formas de apresentação que você pode valer-se para divulgar aí o seu serviço ou produto aqui em nossos estúdios, ou melhor, nos estúdios da Top, que é sim a detentora da marca ADV Jus. O ADV Jus Inova abre essas possibilidades para a visibilidade de profissionais, inclusive fora da advocacia, ok? Entre em contato, isso mesmo, através das redes sociais, no @advjusnet, ou dos e-mails programa@advjus.net ou contato@advjusnet, o que você está esperando. Vem para cá. Agora o vocabulário jurídico. Olha, essa pergunta nos foi sugerida, enviada pelo programa @advjus.net. Qual a diferença entre infrações, Qual a diferença entre infrações e contravenções? Se você preferir no singular, também é possível, tá? A resposta é uma praxe, é no intervalinho. Agora mais um ADV especial. Olha só que assunto interessante que nós vamos mostrar para você agora dentro do direito imobiliário, com o conhecimento e a competência do Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos um pouco sobre questões importantes que envolvem a figura do locatário. Na prática, o que percebemos é que boa parte dos locatários não tem a atenção que merece a leitura do contrato de locação, em questões como, por exemplo, o reajuste do aluguel. Qual o índice que foi determinado naquele contrato de locação? Só determinou-se um índice no contrato, como deve ser, ou dois índices, por exemplo, que a gente vê que não é o correto? Outra questão também que o locatário deve ter atenção é na vistoria inicial. Se ele não contestar no prazo que ele tem naquele contrato de locação, no futuro ele não poderá reclamar. Mas principalmente na data de hoje aqui, falaremos sobre a importância do registro do contrato de locação ao locatário. Se o locatário pedir que haja ali uma cláusula de vigência naquele contrato de locação em caso de venda do imóvel, ele terá o direito de permanecer no imóvel mesmo que aquele imóvel seja vendido durante a locação. Então, o registro desse contrato de locação, a averbação desse contrato de locação, fará com que o locatário não seja simplesmente despejado do imóvel durante a vigência do contrato de locação, mesmo em caso de alienação. Outra grande vantagem do do registro do contrato de locação ao locatário é a questão do direito de preferência, porque registrado o contrato de locação, se o locatário tiver preterido o seu direito ali, não tiver sido dado o direito de preferência a ele, ele pode depositar o valor que foi pago o imóvel ao terceiro, depositar o valor, e ele pode adjudicar o imóvel para si, desde que o registro do contrato de locação tenha sido feito pelo menos 30 dias antes da alienação do terceiro. Então perceba-se, são muitas as vantagens ao locatário do registro do contrato de locação. Em breve retornaremos com mais tópicos de direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até a próxima. Legal demais, muito obrigado, doutor. Agora, intervalinho aqui no ADV Jus é curtinho, Mas dizem que os melhores perfumes estão nos melhores frascos, ok? Volto já já, aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança.
Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate, inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Meus amigos, olhem só, eu quero dar um recadinho agora para vocês do Jonas Móveis, móveis para escritório. Tudo que você precisar para equipar seu escritório, né? Justamente em nível de cadeiras, mesas, arquivos, tudo mesmo. A Jonas Móveis tem poltronas excelentes, mesas lindas, tudo equipamento que você precisar, todo o equipamento, aliás, que você precisar, você vai encontrar lá em Jonas Móveis. O endereço está aqui, ó, Rua Eliseu Guilherme, número 80. Faça como nós aqui da Top Video Marketing Publicidade do ADVJus. Equipe o seu escritório com os móveis de escritório do Jonas Móveis. Excelente! Vocabulário jurídico. Qual a diferença entre infrações e contravenções? Infrações são os crimes penais de maior gravidade, já as contravenções são aquelas classificadas como mais leves. A principal diferença entre elas é justamente a duração das penas. Outra distinção está na possibilidade de punição por tentativa, que se cabe no caso dos dois crimes. Ok, iniciando então o nosso segundo bloco de hoje. Olha, trazemos agora para você uma nova página, né? Uma inovação que trouxemos. Algumas pessoas sempre questionam aqui alguns assuntos jurídicos no ADVJus, tá? E nos foi sugerido, aliás, nos foi perguntado se é justo o quê? Herdeiros que permanecem no imóvel devem pagar aluguel aos demais? Olha, existe uma corrente aí nos tribunais, né, de decisões no sentido de responsabilização dos herdeiros remanescentes que ocupam, sim, o imóvel após o falecimento de pais, né, ou até mesmo de responsáveis, no caso, inclusive também nos casos de separação, não é só caso aí da herança, né? Inclusive, a separação, um dos cônjuges acaba ficando lá na casa. É bem verdade que existem casos e casos, né, aos quais a aplicação da lei deve sempre sobressair-se, sem dúvida. O que nem sempre isso pode significar que a mesma, né, que a justiça foi feita, não é isso? Existe, inclusive, um princípio aí de direito administrativo que, às vezes, que é tudo aquilo que é legal pode não ser moral. Aqui aplica-se um pouquinho, né? Então, vejamos aí, ó, dois casos, né, que eu trouxe para a gente fazer e ter um comparativo. Primeiramente, vamos focar aí no caso de uma jovem que literalmente envelheceu aí cuidando dos pais, que eram acometidos de enfermidade crônica, e com a morte de ambos, né, dos pais, ela também já é idosa, não tem como pagar os aluguéis justamente porque ela nem se preparou profissionalmente para isso. Isso é um caso, né? Como que ela vai pagar aluguel para os outros irmãos se ela ficou cuidando de tudo, né? E um segundo caso, inclusive aqui a gente vai trazer à luz aqui uma decisão nesse segundo caso, é aquela senhora, né, que ficou separada, cuidou dos filhos da casa e viu-se ali numa situação de desconforto, já de uma certa idade, para sobreviver. E, em contrapartida, lá o seu cônjuge também quer aquela, né, depois de separado, quer aquela parte da casa, porque ele também não tem muitos recursos. Então, nesses casos aí, como que vai proceder, né? Talvez o bem indivisível, o caminho seria a venda. Inclusive, olha só, a própria ministra Nancy Andrighi deu essa decisão importantíssima aí, ó, no recurso especial, e afirmou que aquele que ocupa exclusivamente o imóvel deixado pelo falecido deverá pagar os demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada a oposição à sua ocupação exclusiva. O caso vai render muito ainda, né, gente? Isso daí eu tenho aqui para mim que
cada caso é um caso. Direitos são direitos, né? Moral é outra coisa e a necessidade também está aí encaixada dentro do direito social. Seguimos com o nosso ADVJus. Olha só, meus amigos, doações de sangue, né? Agora aquela prestaçãozinha de serviços que a gente sempre bate aqui na tecla, né? Precisa demais, né? As pessoas se conscientizarem da necessidade, tá? O texto está aí para você, eu já deixo sempre aqui, a gente faz questão sim de sublinhar essa importante atitude humana, né? Doação de sangue. Postos de doação aqui em Ribeirão Preto, Hemocentro Campus da USP, o telefone esse 0800 979 6049 para você agendar lá essa ação magnífica, né? Na Rua Tenente Catão Roxo 2501. E tem também a possibilidade de você fazer a sua doação de sangue no centro da cidade. O telefone é esse aí, ó, 16 3610 8929, né? Na Rua Quintino Bocaiúva 470, endereço conhecidíssimo. Doe sangue, doe vida. Agora, estante jurídica. Olha só que obra interessante aí trouxemos para você do professor Marcelo Braghini. Confira. A estante jurídica do ADVJus TV destaca a seguinte obra: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. A obra contém significativas abordagens: homologação e transação extrajudicial, flexibilização das normas sociais do trabalho e outros temas relevantes de direito material e processual do trabalho. A autoria do nosso amigo professor Marcelo Braghini, editora JH Mizuno. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Muito legal. Meus amigos, agora a gente vai trazer para você a nossa entrevista aqui do ADVJus com a doutora Rafaela Leone. Veja. Doutora, então, uma área nova, né? Inclusive agora tomamos ciência que a OAB está divulgando uma nova tabela, né? Foi o tema de abertura do nosso programa, e que existem novas frentes, né? Das quais o advogado pode valer-se, né? Para desenvolver a sua atividade. E o direito da moda, né? É pelo menos assim, uma abordagem um tanto nova. É isso, né, doutora? Isso, Marco. O direito da moda, ele é um campo muito novo aqui no Brasil, né? Surgiu em meados dos anos de 2010, né? Na realidade, é uma área do direito que ele estuda as relações jurídicas dentro da indústria da moda. Sim. A gente não trata sobre o dress code do fórum, né? Na realidade, a gente não trata da roupa propriamente dita, mas das relações jurídicas que regulam a cadeia de produção dentro da indústria da moda. E o direito da moda, ele surgiu nos Estados Unidos com a professora e advogada doutora Susan Scafidi, que é uma advogada da área de direito empresarial, e ela fundou o The Fashion Law Institute. E isso foi muito divulgado nos Estados Unidos, e no Brasil, em meados da década de 2010, começou a se popularizar, né, com as comissões também aqui no Brasil, né? Primeiro no Rio de Janeiro com a doutora Débora Portilho e depois para as outras seccionais e para as subseções também. Certo. Doutora, dessa nuance, né, que a senhora está apresentando, o que a gente depreende é que o Brasil, pelo menos então, ele está indo de uma maneira um pouco mais devagar, né? Mas apareceu primeiramente lá na América, e o Brasil já tem a possibilidade também dessa divulgação da área do direito da moda, que justamente tem essa abordagem. As pessoas pensam, e foi muito importante a sua resposta, pensam que é exclusivamente com relação à vestimenta, mas não é bem assim, é tudo que envolve aquele universo da moda, não é isso?
Isso, Marco. Apesar do direito da moda ele ainda ser bem jovem aqui no Brasil e agora está se difundindo e popularizando mais, o Brasil é um dos países mais respeitados em questões de artigos, de material dentro do direito da moda. Inclusive, outros países acompanham a produção literária aqui no Brasil, porque tem muitos livros, artigos. Sim. Muito embora não tenha começado aqui no Brasil, é já um expoente para outros países. E o direito da moda, ele é uma área do direito que ele ainda não é autônoma, né? Nós temos que aí buscar algumas outras áreas do direito para a gente poder operar, como o direito civil, a propriedade intelectual, o direito criminal, tributário, empresarial. Na realidade, eu sempre falo que o direito da moda, ele é uma área do direito empresarial, porque a gente trabalha aí com vários ramos do direito, que o direito empresarial é o que engloba, né, a atuação do direito da moda. Existe um link, né, em todas as áreas, né, doutora? Agora, quais são as principais formas de proteção legal, né? Porque as criações são muitas, né? O universo das criações, ele é imenso, né? E nesse sentido aí, quais são, né, as principais formas de proteção, doutora? Então, Marco, a gente tem aí a questão da propriedade intelectual. E hoje a propriedade intelectual, ela trabalha algumas frentes, né, 3 principais, que são os direitos autorais, que protegem aí as criações dos autores, os livros, os softwares, a parte de literatura, né, a parte artística, a questão das patentes, né, as concessões de patentes, que é a área das tecnologias. Inclusive, dentro da indústria da moda, desenvolve-se muito maquinário para a produção de tecidos, de roupas, né, de modelos. Então, tem todo esse investimento dentro dessa concessão de patentes. E as marcas registradas, que são a proteção maior aí das empresas, né? Porque as marcas registradas que conseguem proteger tanto os produtos como os serviços. Certo. Doutora, agora uma coisa que é muito assim, divulgada, difundida na própria mídia, né? De uma maneira geral, é a chamada pirataria, né? Quer dizer, tem tudo um trabalho de criação, de designer, e vai lá e coloca no mercado aquela produção importantíssima e vem a pirataria, né, doutor? Isso é uma coisa terrível. O que temos aí disponíveis de recursos legais, né, para combater esse mal? Então, a pirataria, as pessoas acreditam que ela não afeta tanto a sociedade e o próprio direito consumidor. Na realidade, os dados do Instituto Brasil Ilegal em Números, em 2022, deu um prejuízo para a economia do Brasil de 243 Nossa bilhões Senhora. De produtos pirateados. Dentre esses produtos, geralmente o que mais faz pirataria é a questão das roupas esportivas, né, camisetas de time de futebol, perfumes, a bebida, porque muito embora perfumes, bebidas não estejam tão ligados à moda, são artigos de luxo. E isso afeta, porque o que acontece? Acaba com, às vezes, a reputação de uma marca, de alto renome, afeta a questão da economia, porque 243 bilhões é uma pancada muito grande. E há também sistemas, né, para esse combate da pirataria e da confratação. A primeira que a gente sempre fala é a questão de conscientizar e educar as pessoas a não consumirem. Eu até falo que às vezes é melhor a pessoa usar uma roupa que não é de marca do que uma roupa pirateada ou falsificada. As operações, né, que tem grandes escritórios que trabalham com marcas e junto com as autoridades fazem as operações de apreensão, e quando se apreende são muitos produtos, e também parcerias com a aduana, né, na questão de produtos importados. Certo. É como a gente estava falando, né, doutora, tem que ter tudo um link, né, uma ligação, que uma coisa busca a outra, né, e no quesito também fiscalização é muito importante, porque não adianta só ter a legislação, né, o profissional também carece aí de uma fiscalização. Agora, nesse sentido, como a legislação de proteção ao consumidor pode afetar a indústria da moda, doutora? Na realidade, Marco, a questão do direito do consumidor, ela é muito importante dentro da sociedade, porque hoje dentro da indústria da moda, as etiquetas elas já vêm
com o país de fabricação, a origem daquele produto, qual o material que é feito, como você pode conservar aquele produto, né, os cuidados que tem que ter quanto à lavagem, à secagem da roupa. No caso das plataformas digitais que hoje vende muito em marketplaces, nos próprios aplicativos, nos sites, é muito importante porque sempre tem os termos de uso no qual o cliente, ele sabe, hoje os sites das grandes marcas e das plataformas trazem a questão da proteção das propriedades intelectuais, as questões de devolução, de troca, de recebimento do produto, de pagamento. Então, dentro da indústria da moda, é sempre preservar a questão do consumidor estar bem informado. E hoje a gente também tem mecanismo, né? Às vezes a pessoa ela não quer uma roupa, mas as lojas acabam dando vouchers, né, para a pessoa poder trocar o produto e até o consumidor se sente mais seguro tendo essas informações. Legal, chegamos agora naquele momentinho do sorriso, você já até sabe, né? Momento divino, antes um recadinho, veja. Vinho, Alumé Cabernet Franc, vinho tinto, fino, seco, de cor rubi intensa com reflexos violáceos. Tem aroma de cervejas, ameixas, ervas e pimentão assado. No paladar, médio corpo, com taninos macios e final longo e agradável. Uva Cabernet Franc. Ele é produzido pela Vinícola Pisato, Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul, Brasil. Na harmonização vai muito bem com carnes vermelhas e de caça, aves, suínos, massas, risotos mais intensos e queijos de média maturação. Uma delícia, experimentem. Tchim-tchim. O vinho Alumé Cabernet Franc você encontra em La Bottiglia Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Finalzinho de mais um ADVJus TV. Agradeço imensamente todos vocês que me acompanham, me acompanharam também neste programa de hoje, inclusive quem participou, ok? Muito obrigado mesmo. ADVJus, estou ligado, ADV especial, vem pra cá fazer parte. Você também, estou te esperando. Um forte abraço. Até o próximo.